E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Esta oração é uma das mais belas que encontramos nas Escrituras Sagradas, pois é o resultado de um coração verdadeiramente humilde e sincero e contrito, buscando respostas do Senhor. Assim, Daniel introduziu o capítulo 9 do seu livro, onde ele vai falar sobre as 70 semanas. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Já haviam se passado 11 anos desde que Daniel tivera o sonho do capítulo 8, onde lhe foi apresentada uma visão ampla, uma visão abrangente chamada Razão, de todos os eventos relacionados, desde o dia de Daniel até o final das 2.300 tardes e manhãs. No próprio capítulo 8, Gabriel recebera a ordem de Jesus para que fosse revelado para Daniel a visão. No entanto, Gabriel revelou a parte pertinente aos impérios mundiais que estariam relacionados com Daniel e o povo de Daniel, o povo judeu, nos dias de Daniel, até um pouco à frente, de fato, estendendo-se até Roma papal. Mas a parte, digamos assim, que mais captou a atenção do idoso profeta, os 2.300 anos, não foi mencionado. E até no próprio capítulo 8, no final do capítulo, no versículo 26, a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, encerra essa visão porque refere-se a dias distantes. Então, a visão relativa aos 2.300 anos, que a palavra visão utilizada para descrever esta parte da razão, da visão geral, foi a palavra hebraica maré, ou seja, uma parte da visão. E a parte da visão que não foi mencionada no capítulo 8, logo seriam os 2.300 anos. No capítulo 9, 11 anos depois, Daniel já está um pouco preocupado. Porque no capítulo 11, se vocês olharem o versículo 1, na primeira linha diz: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Nós estamos no ano justamente 539. E este capítulo, na verdade, aconteceu próximo aos eventos da parte final do capítulo 5 e do capítulo 6 de Daniel. Pois o capítulo 5 vai falar sobre a conquista de Babilônia. Verso 30 fala da morte de Belsazar. Verso 31 fala que Dario, o Medo, na idade de 62 anos, ocupou o trono. E irmão White, no Profetas e Reis, na página 556, diz que ele ficou no trono por 2 anos e faleceu. Já no capítulo 6, verso 1, entrando agora para o período em que a Medo-Pérsia havia ocupado o cenário mundial, isso no ano 539, Dario começou a reorganizar o reino. Então, aqui no capítulo 9, verso 1, justamente são eventos culminantes com Daniel 5, a parte final, e o capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Ok, qual a relevância disso? Bom, a relevância disso é que no capítulo 9 vai se falar sobre as 70 semanas, que nós não podemos nos confundir com os 70 anos. Porque lá em Jeremias 25 fala que Israel permaneceria cativo em Babilônia por 70 anos. Esse cativeiro começou no capítulo 1, por volta do ano 605, 606. Vai dependendo ali se vai usar o ano de ascensão ou o ano oficial, enfim. Olha o capítulo 1 que vai falar sobre isso. Então, já estávamos chegando perto do final dos 70 anos. Quando Daniel teve a visão do capítulo 8, foi no ano 550, ou seja, faltavam 15 anos para concluir-se o cativeiro.
E de fato era um tempo bem prolongado. E naquele momento, quando ele ouviu a palavra do anjo, 2.300 anos, ele pensou, nossa, mas eu imaginei que fosse somente mais 15 anos. Quer dizer que ainda tem mais 2.300 anos. E aí a irmã White, no Profetas e Reis, eu quero ler para vocês, diz o seguinte, Profetas e Reis 554. Ferventemente Daniel procurou entender o significado da visão dos 2.300 anos. Ele não podia compreender a relação dos 70 anos do cativeiro, como preditos por Jeremias, para com os 2.300 anos que nesta visão ouvira o visitante declarar que mediariam até a purificação do santuário. Profetas e Reis 554. Então Daniel fez certa confusão, porque faltavam cerca de 15 anos para concluir o cativeiro de 70 anos, e agora o anjo apresenta mais 2.300 anos. Ele ficou atordoado e pensou, mas 2.300 anos Israel vai ficar cativo? E então, desde o capítulo 8, Daniel permaneceu com esta dúvida terrível e com o coração angustiado. Então, quando nós olhamos para o capítulo 9, é muito interessante entender que nós estamos justamente falando em um momento em que o profeta estava tomado por dúvidas quanto ao final do cativeiro. Se seria de fato no ano 535, com o final dos 70 anos, ou se este cativeiro avançaria mais 2.300 anos. E aí, sendo que ele começa em 457, nos levaria ao ano 1844 da nossa era. Bom, nós sabemos que não. Nós sabemos que, de fato, existia uma separação entre 70 anos e 2.300 anos. E foi isso que o anjo veio fazer no capítulo 9. Daniel ficou tão perplexo que foi dado a ordem para que um anjo viesse esclarecer esta dúvida. E que maravilhoso é saber que, quando o nosso coração é verdadeiramente sincero, Deus não nos deixa com a dúvida. Ele não nos deixa à mercê da dúvida, ele nos esclarece. E aí a palavra, o desejado, por exemplo, na página 322, diz que Deus revela os seus caminhos, a sua vontade, através da palavra do Espírito Santo e dos mensageiros, dos pregadores, dos homens de Deus. Mensagens aos jovens, na página 156, diz que Deus também apresenta o seu caminho através das Escrituras, através das circunstâncias providenciais e através do Espírito Santo. Então, Deus não nos deixa à mercê da dúvida. E Daniel não ficou à mercê da dúvida. Ele recebe, então, a visita do anjo para que fosse, assim, esclarecida esta dúvida. E vamos juntos apreciar a primeira parte do capítulo 9. Versículo 1 diz assim, no ano 1º de Dario, ano 539, quando Babilônia foi invadida, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os caldeus. Verso 2, no primeiro ano do seu reinado, do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros o número dos anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que se haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aqui ele estava lendo Jeremias 25, versículo 11, onde diz, e toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Então Daniel estava estudando os escritos dos profetas, especialmente o capítulo 25 de Jeremias, e, na verdade, nesse momento aqui, 539, o ministério profético de Jeremias já havia encerrado. O ministério profético de Jeremias encerrou-se logo depois de 586. Vocês podem ver Jeremias 52, que ele vai falar sobre a terceira invasão a Jerusalém, no ano 586. Ele avançou ainda em vida, mas não se tem mais registro de seus escritos a partir de 586. Então, aqui em 539, alguns anos depois, algumas décadas, Daniel estava a estudar os livros do profeta Jeremias, ou o livro do profeta Jeremias. E ele entendeu, estudando, que o cativeiro já estava perto de se acabar. Ou seja, se no capítulo 8 faltavam 15 anos e passaram-se 11 anos, estamos agora no ano 539. 539
para 535 ou 36, vão ser 3 ou 4 anos. Então, de fato, já estávamos muito perto do fim do cativeiro babilônico. E aí veio a dúvida. Daniel pensou, para se colocar em vigor uma emenda política, em que Israel vai receber o direito de regressar para Jerusalém, não é algo tão simples. Babilônia foi destruída. Medo-Pérsia entrou no cenário. E ele não via nenhuma movimentação indicando que Israel seria liberto do cativeiro. E a preocupação, então, tomou conta do profeta. E justamente tendo toda esta quantidade de pensamentos na sua mente, o que seria de Judá, o cativeiro havia sido prolongado, o cativeiro terminaria em 3, 4 anos, enfim, todas essas inquietações estavam na cabeça de Daniel, e aí, a partir do verso 3, ele se lança a uma das mais belas orações da Bíblia. Tão bela quanto a oração de Esdras em capítulo 10 ou de Neemias no capítulo 5 de Neemias. Também foram belas orações. E eu gostaria que avaliássemos juntos agora esta oração. Porque, na verdade, dessas 3 orações, a irmã White comenta e fala que são orações inspiradoras e que nós deveríamos nos guiar em tais exemplos de oração. Então vamos ler a partir do verso 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com orações e súplicas, com jejum e saco e cinza. Verso 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, Ah, Senhor, Deus grande, ó Deus tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes. Como fomos rebeldes? Apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus estatutos. Interessante que nos é lançado um pensamento aqui que o verdadeiro penitente, ele nunca vai se achar melhor do que outra pessoa. Ele não vai tentar se medir pelo outro. Ele não vai achar-se em um nível acima do outro, ainda que ele pratique muitas reformas e o outro não. O verdadeiro penitente sempre vai colocar-se em igualdade com os seus irmãos, ainda que os seus irmãos estejam vivendo uma vida de pecado. Sabe, meus amados, algo que traz muita tristeza ao coração de Deus é quando uma pessoa tem certo privilégio de luz, ou por viver no campo, ou qualquer coisa assim, e começa a apontar o dedo para os outros. Começa a apontar o dedo para fulano, para Bertano, dizer isso, dizer assado, e se esquece que sempre quando apontamos um dedo para alguém, apontamos 3 para nós e 1 para Deus. Eu creio que se Deus nos deu o privilégio de galgar um degrau na escada da santificação, jamais devemos criticar aqueles que não alcançaram o mesmo degrau que nós. Daniel, a Bíblia mesmo diz no capítulo 6, verso 4, que não se podia achar falha alguma em Daniel, nem culpa, pois ele era fiel em tudo. Mas quando ele rasgou o seu coração diante de Deus, ele disse, pecamos. E de fato Daniel pecou, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Romanos 3:23. Mas o fato é que Daniel não vivia na prática do pecado. Por isso que nele não se achava culpa alguma. Mas ele não sentia-se melhor do que ninguém. E muito menos colocava-se em um pedestal acima dos seus irmãos. E esta é uma lição que nós precisamos aprender. Versículo 6, vamos continuar. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. Bom, verso 6, ficou claro que ninguém ficou sem ser devidamente avisado. Reis, príncipes, os pais,
o povo, todos eram conscientes, todos eram cônscios das suas negligências diante dos seus deveres. Versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Eles estavam em Babilônia por causa de suas rebeliões, né? Vocês podem ver depois Ezequiel 38, 39, vai falar sobre Deus levando Israel, ou melhor dito, Judá, para a Babilônia por causa de suas transgressões. Verso 8. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais. Por quê? Porque pecamos contra ti. Meus irmãos, eu não posso deixar de falar isto. Da mesma maneira que nós não devemos nos colocar em uma posição onde nós vamos nos sentir melhores do que outros, a Bíblia também é muito clara em dizer que onde há pecado, há confusão. Verso 8 de Daniel. Há confusão. O pecado traz confusão. O pecado traz sofrimento. Eu me recordo, uma vez avaliando a biografia de John Wesley, que foi um grande reformador, ele foi chamado diante de uma dignidade no seu país, Inglaterra, por causa de uma literatura que ele pôs para circular que falava sobre a santificação. E ali ele apresentava o ideal divino, que é vencermos os nossos pecados pelo sangue de Cristo. E aquela autoridade política começou a questioná-lo e refutar o que ele havia escrito. E John Wesley, fitando seus olhos naquele homem, mansamente disse: quais benefícios o pecado tem te trazido? Pois você o defende com tanta veemência. Meus irmãos, é interessante notar que hoje, quando se fala em termos uma vida santa, pia diante de Deus, as pessoas ficam escandalizadas e horrorizadas. Eu não entendo, porque é dito que não podemos vencer como Jesus venceu, embora existam muitos textos que digam ao contrário. Mas um homem casado, deixe-me ilustrar com isso. Um homem casado, você que é casado ou que tem uma namorada, raciocina comigo. Você permitiria que a sua namorada ou sua esposa passasse uma noite com um outro homem uma vez a cada 6 meses? Seria só isso, uma vez a cada 6 meses. Eu imagino que não. Mas então, se fosse uma vez por ano? Eu acredito que não. Mas e se fosse uma vez a cada 5 anos? A cada 5 anos, a minha esposa pode passar a noite com outro homem e ter intimidade com ele. Nós não aceitaríamos, né? Então somos perfeccionistas, não somos? Interessante que quando é nós que vamos ser atingidos, nós odiamos o pecado. Odiamos. Queremos o divórcio, odiamos, né? Queremos ir embora, rompemos amizades. Mas por que quando é com Deus, ele tem que tolerar? A irmã White diz que coisa terrível será quando tivermos que tratar com um Deus irado. E eu li agora há pouco nos Testemunhos, volume 8, que diz, nas pragas, naquele dia os ímpios vão ver que a mesma mão que não poupou esforços para salvar, não poupará esforços para destruir. Então, meus irmãos, o pecado traz a confusão de rosto. E Daniel entendia muito bem isso, pois ele estava em Babilônia por causa do pecado do seu povo. Versículo 9. Ao Senhor, nosso Deus, pertencem as misericórdias, o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a lei, desviando-se para não obedecer à sua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés
servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Nesse versículo 11, ele está fazendo uma menção a Levítico 26 e a Deuteronômio 28, onde Moisés escreveu uma coluna onde ele descreve todas as maldições recorrentes da obediência. E do outro lado, onde ele escreve todas as bênçãos em resultado à obediência. Lá em 2 Crônicas 35, quando a lei é encontrada, Josias, justamente, com certeza, deve ter encontrado essa parte. E ele viu que a maldição poderia ter vindo nos seus dias. E isto foi na década de 620 antes de Cristo. E Josias, então, empreendeu uma maravilhosa reforma, culminando assim, próximo ao ano 622, no nascimento de Daniel, e o povo estava reformado. Mas o que acontece é que no ano 609, Josias morre, e aí em seu lugar começaram a vir os seus filhos e parentes próximos a ocupar o trono. E então a apostasia novamente se instalou. E ali Daniel reconhece que, por causa do pecado, as maldições prescritas na lei de Moisés estavam a assolar o povo. Versículo 12. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós, através de Moisés, e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal sobre nós veio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Ou seja, nem mesmo os juízos estavam sendo suficientemente efetivos para levar Judá a raciocinar e assim mudar o seu comportamento. Verso 14. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Verso 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo em opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Senhor nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiando nas nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Assim terminou a bela oração de Daniel. E realmente deveríamos ler com mais frequência esta oração, pois ela é rica de lições para nós que vivemos nesses últimos dias. E aí ele avança agora para próximo do conteúdo propriamente dito, que vai ser abordado no capítulo 9, verso 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Senhor, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, no capítulo 8,
veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Próximo das 3 horas, ele recebe a maravilhosa visita novamente do anjo Gabriel. Verso 22, ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Naturalmente, fazê-lo entender o sentido daquilo que não foi explicado no capítulo 8, que seria a parte relativa ou pertinente aos 2.300 anos. Agora, por que o anjo veio satisfazer os anseios do coração de Daniel? Daniel, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar. Sabe por quê, Daniel? Porque você é muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Que coisa maravilhosa é um ser humano saber que ele é estimado e amado no céu. A Daniel foi dado esse privilégio. Daniel soube por intermédio do anjo, e novamente no capítulo 10, verso 11, vai repetir a mesma informação, que o céu olhava para Daniel com prazer, com deleite, com gozo. E por isso a visão seria revelada. E a palavra visão aqui é a maré, ou seja, não é razão. A razão, a visão geral, o que se tinha de explicar, já havia sido explicado no capítulo 8. Agora é a maré, como diz o capítulo 8, verso 26. A visão da tarde e da manhã. É o que vai explicar agora no capítulo 9. Verso 24 já começa: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Agora Gabriel vai começar a destrinchar as 70 semanas, mas nós não, porque senão vai ficar demasiado longo o estudo, e eu gostaria de dedicar um tempo mais amplo justamente para avaliar a parte que é mais complicada, porque nós vamos ter que ir para o livro de Esdras, vamos ter que ir para o livro de Neemias, teremos que dar uma navegada também pelo Novo Testamento, e eu acredito que ficaria muito longo e cansaria vocês de estarem ouvindo por tanto tempo. Mas gostaria também que vocês ficassem, na verdade, com esta reflexão quanto à oração de Daniel, pois o desejo de Deus para todos nós é que alcancemos essa humildade, de não nos sentirmos melhor do que ninguém, entendermos que a nossa justiça nada vale, mas a justiça de Deus, mas também entendermos que onde há pecado, há confusão. E um texto não anula o outro texto. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês. Agradecemos pelas oportunidades que vocês nos têm dado, de permitir que ingressemos nos seus lares, apresentemos esses assuntos, e oxalá um dia poderemos ser instruídos todos juntos, embaixo da árvore da vida, diretamente pelo nosso querido Pai. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e até o nosso próximo encontro.